O próximo exercício de fixação é a mesma coisa que o outro, é só para fixar mesmo, é, por meio da repetição. Quanto mais a gente repete, mais a gente fixa o exercício. Então vamos lá. Receita prevista: 900 mil, despesa fixada: 900 mil, princípio do equilíbrio. Os estágios da receita e da despesa: receita, previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento. O exercício diz que a receita prevista foi 900 mil, houve um excesso de arrecadação de 90 mil. Portanto, a arrecadação foi 990 mil, tá? De receita realizada. Aqui a gente apurou pelo caminho inverso do exercício seguinte. Pelo princípio de equilíbrio, foi previsto 900, foi fixado 900, desculpa, na despesa, empenhado 890, então nós tivemos uma economia orçamentária de 10, tá? O resultado da execução orçamentária, que é a arrecadação menos o empenho, 100 mil. Tá? Excesso de arrecadação 90, previsão menos a arrecadação, então você viu que você arrecadou mais do que você previu, e a fixação menos empenho, você deixou de gastar 10, tornando uma economia orçamentária disponível no seu orçamento. Tá? Resultado da execução orçamentária: arrecadação menos empenho, 100 mil. E aqui eu coloco para vocês que, segundo a doutrina majoritária, a receita orçamentária passa por 4 fases denominadas de estágios, que são previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento. É isso daqui que está na 4.320. No caso da despesa, os estágios são fixação, empenho, liquidação e pagamentos. A dívida ativa, que é um direito, tá? Que a Lei 4.320/64 determina que os créditos públicos com prazo de quitação vencido serão inscritos na forma da legislação própria, como dívida ativa. Tá? É tudo que foi lançado e não foi arrecadado, vai para a dívida ativa. A gente tem a dívida ativa tributária e a dívida ativa não tributária. Tá? Então, após apurada sua liquidez e certeza e contabilizados como valores a receber, que é um direito. Quem tem o poder de cobrar a dívida ativa, tá? É a Procuradoria da Fazenda Nacional. PG, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, PGFN, e no Estado é a Procuradoria-Geral do Estado, e no município é a Procuradoria-Geral do município, que tem o poder de cobrar, né? Porque essa dívida ativa, ela tem a liquidez e a certeza de que ocorreu o fato gerador e que o Estado é credor, beleza? Adiantamento e suprimento de fundos. Segundo a STN, o suprimento de fundos é caracterizado por ser um adiantamento de valores a um servidor para a futura prestação de contas. Esse adiantamento constitui despesa orçamentária, ou seja, para conceder recurso ao suprido, é necessário percorrer os 3 estágios da despesa pública: despesa orçamentária, empenho, liquidação e pagamento. Então, aqui a gente já pode concluir já que o que é extra-orçamentário não vai percorrer nem os estágios da receita, nem os estágios da despesa. Beleza? Vamos para o próximo. Restos a pagar. Consideram-se restos a pagar as despesas empenhadas, mas não pagas até o dia 31 de dezembro, distinguindo-se as processadas das não processadas. Os restos a pagar são apurados somente no fim do exercício, 31/12, através da diferença entre a despesa empenhada e a paga. São classificados em processados liquidados e não processados não liquidados. Aqui eu trouxe um exercício de fixação e eu vou tentar colocar um lápis aqui agora, uma caneta, beleza? Tá, então vamos lá. Um determinado município apresentou a seguinte execução orçamentária no exercício de 2011. Despesa fixada, 700 mil, despesa empenhada, 680 mil, despesa liquidada, 640 mil e despesa paga, 610 mil, tá? Para essa questão, eu gosto de fazer isso daqui, ó. Despesa, tá? Os estágios, fixação, empenho, liquidação e pagamento. E aqui ele falou que foi fixado 700, empenho 680. Cara, é difícil escrever com isso daqui, 680. Foram liquidados 640 e foram pagos
610. Beleza? Beleza. Vou tentar mudar a cor. Eu vou botar de azul. É, do empenho para o pagamento, a gente tem essa setinha aqui, demonstrando que aqui a gente apura os restos a pagar, tá? Os restos a pagar são as despesas que foram empenhadas e não pagas até 31/12. Beleza? Então, vai ser 680 menos 610. 680 menos 610. Então, de resto a pagar, aqui nós temos 70 mil. Beleza? Tá. Empenho menos a liquidação, nós temos os restos a pagar não processados. Não processados. Essa a pagar não processados. Tá? É, de 680 menos 640, a gente vai achar 40 mil aqui de resto a pagar não processados. Beleza? E a liquidação menos o pagamento, nós temos os restos a pagar processados. Beleza? Então, é válido ressaltar que, pela característica da liquidação, em que pelo regime patrimonial é reconhecida a despesa patrimonial, aqui ocorre fato gerador, tá? Então, nos restos a pagar não processados, nós não temos uma contabilização no sistema patrimonial, porque ainda não ocorreu o fato gerador. Já no RPP, nós contabilizamos orçamentariamente e patrimonialmente, porque já ocorreu o fato gerador. Então, nós respondemos as perguntas e vamos passar para o próximo. Despesas anteriores. A STN esclarece que as despesas de exercícios anteriores são despesas fixadas no orçamento vigente decorrente de compromissos assumidos em exercícios anteriores àquele em que deva ocorrer o pagamento. Não se confundem com restos a pagar, tendo em vista que sequer foram empenhados, ou se forem empenhados, tiveram seus empenhos anulados ou cancelados. Beleza? Conceitos de receita pública. A receita pública é estudada em sentido amplo e em sentido estrito. Tá? Em sentido amplo, ela contempla os ingressos de recursos financeiros nos cofres do Estado, seja ele orçamentário ou extra-orçamentário. Esses ingressos de recursos denominam-se receitas públicas, registradas como receitas orçamentárias quando representam a disponibilidade de recursos financeiros para o erário, para o patrimônio público, ou ingressos extra-orçamentários, quando o Estado tem um mero poder de gestão, quando representam apenas entradas compensatórias. Beleza? Em sentido estrito, chamam-se receitas públicas somente as receitas orçamentárias. Tá? A classificação da receita pública, nós já vimos, receita orçamentária, mas essa classificação daqui vão ter várias classificações da receita, né? Quanto à coercitividade, ela vai ser derivada ou originária, decorrente da exploração do patrimônio, ou derivada decorrente do poder coercitivo do Estado, poder de império, né, do Estado. Todo mundo, quando nasce, tem duas certezas, que sabe morrer de que vai pagar imposto, entendeu? Então, as receitas orçamentárias são os recursos próprios constituídas pelas receitas arrecadadas pelo governo para financiar os seus gastos. As receitas extra-orçamentárias são os ingressos financeiros pertencentes a terceiros, de caráter temporário, do qual o Estado é um simples depositário, e cujo registro provoca o surgimento de passivos financeiros. Exemplo, retenções na fonte, consignações, depósitos de diversas origens, calções, garantias em espécie. Tá? Quando a administração pública ela faz um contrato administrativo, muitas vezes, se não todas as vezes, tem que ver lá que eu não me recordo legal, acho que dependendo do volume contratual é exigido uma calção, né? Que é um depósito em garantia, para caso não se cumpra o objeto contratual. A administração pública pode se valer desse dinheiro ou ele vai ser devolvido caso haja o implemento da pensão contratual. Tá? A gente tem as operações de crédito por antecipação de receita orçamentária,
que eu esqueci de falar. Eu ia dar o exemplo do município, tá? O município, ele tem direito a arrecadar o IPTU. O fato gerador do IPTU é 31 de dezembro. Então, o administrador público pode prever em 31 de dezembro quantas propriedades territoriais urbanas ele vai arrecadar para compor esse montante aqui do imposto do IPTU. Então, ele pode fazer essa previsão, essa estimativa que ele vai ter de receita, tá? Um município que esteja precisando fazer caixa, ele pode fazer uma operação de crédito por antecipação da receita orçamentária, tá? Que é isso? Ele vai prever quanto que ele tem para arrecadar aqui de IPTU e ele vai dar essa garantia para a instituição financeira. Ele sabe que ele vai arrecadar e ele coloca isso em garantia. O Estado ele pode fazer isso, tá? Isso é uma operação de crédito por antecipação de receita orçamentária, ARA, é a receita extra-orçamentária. Emissão de papel moeda, também extra-orçamentários, que são reais a pagar. Classificação da receita orçamentária. Receitas correntes, receita tributária, receita de contribuições, receita patrimonial, receita agropecuária, receita industrial, receita de serviços, transferências correntes e outras receitas correntes. Tá? Aqui tem um mnemônico que eu falei em sala de aula, que eu falei que eu ia disponibilizar no material para vocês, mas antes eu vou falar das receitas de capital, classificação da receita orçamentária de capital. Podem ser operações de crédito, alienações de bens, amortização de empréstimos, transferência de capital e outras receitas de capital, tá? Então, aqui, para receitas é, correntes, nós usamos esse mnemônico daqui para decorar. Tributa, é com R, tá? Tributação, faz, faz, transou, tá? Quem são elas? Receita tributária, tributa, com, com, patrimonial, P, agropecuária, A, industrial e serviços, transferências correntes, TRAN, e ou outras receitas correntes, tá? Então, aqui você já tem um mnemônico para decorar a classificação da receita orçamentária corrente. Já para as receitas de capital, tá? Vou colocar aqui embaixo, receita de capital, com K, geralmente a gente coloca C para corrente e K para receita de capital. Vai ser opera, isso aqui é um P, opera, eu tento ser um P, opera ali, no, ali é um M, tá? Transou também. Aqui, transou. Beleza? Opera, operação de crédito, ali, alienação de bens, amor, amortização de empréstimos, transferência de capital, transferência de capital e outras receitas de capital, tá? A gente vai agora adentrar a parte da classificação da receita quanto ao impacto na situação líquida, tá? As receitas efetivas são aquelas que, sem quaisquer reservas, condições ou correspondências no passivo, integram seu patrimônio público como elemento novo e positivo, e deste modo aumenta o patrimônio público líquido, constituindo fato contábil modificativo aumentativo, tá? Nesse caso, a gente tem uma VPA. Nesse caso, a gente tem uma VPA. Beleza? Beleza. Classificação da receita. Quanto ao impacto na situação líquida, agora as não efetivas. Ou
por mutações patrimoniais. São oriundas de mutações que nada acrescem ao patrimônio líquido, constituindo simples entradas ou alterações compensatórias nos elementos que o compõem. Constitui fato contábil permutativo. Geralmente, tá, vão ser as receitas de capital. Geralmente. A gente tem exceções. Esse, caraca, tá muito difícil de escrever ali. Vou apagar isso daí. Tá? Então, vai constituir fato contábil permutativo. É, geralmente são receitas de capital e são receitas de capital. O que que eu ia falar mesmo, né? As exceções. A exceção é a transferência de capital, tá? A transferência de capital é um fato, é uma receita efetiva, a transferência de capital. E uma despesa. Tá, mas quando chegar lá na despesa eu vou falar, tá? Que é permutativo para despesa, pagamento de fornecedor, porque as transações do setor público elas geralmente ocorrem a prazo, se não quase todas, menos as de pequeno vulto, né? Beleza. Quando for chegando mais para frente, eu vou falando dos próximos exemplos, tá? Classificação da despesa pública. Despesa orçamentária. É a despesa que integra o orçamento, ou seja, aquela que deriva da lei orçamentária ou dos créditos adicionais. É disciplinada pelos artigos 12 da Lei 4.320, 12 e 13, tá? Então, vale a pena eu dar essa classificação da receita orçamentária, vocês vão encontrar no artigo 11, tá? Quanto à categoria econômica, receita corrente e receita de capital, beleza? Já no artigo 12, você também vai encontrar a classificação da despesa, beleza? Quanto à categoria econômica, corrente e capital, 12 e 13. Vou dar uma olhadinha lá. Achei que dava para ler alguma coisa, mas não dá. Classificação da despesa pública, despesa extra-orçamentária, é a despesa que não consta na lei do orçamento, compreendendo as diversas saídas numerárias decorrentes do levantamento de depósitos, calções, pagamento de resta a pagar, resgate de operações de crédito por antecipação da receita, bem como de quaisquer valores que se revistam de características de simples transitoriedade recebidos anteriormente e que na oportunidade constituíram receitas extra-orçamentárias. Classificação da despesa orçamentária, despesa corrente. Classificam-se nessa categoria todas as despesas que não contribuem diretamente para a formação ou aquisição de um bem de capital. Despesas de capital. Classificam-se nessa categoria aquelas despesas que contribuem diretamente para a formação ou aquisição de um bem de capital. Beleza? Então, despesa corrente não contribui diretamente para a formação ou aquisição de um bem de capital, e a despesa de capital contribui diretamente para a formação ou aquisição de um bem de capital, seja a construção de um colégio, construção de uma universidade, um posto de saúde, e as despesas correntes elas vão manter aquele órgão, entidade funcionando, tá? São despesas de custeio. Beleza? Classificação da despesa orçamentária. Despesas correntes. Elas vão ser despesas de custeio e as transferências correntes. As despesas de capital, investimentos, inversões financeiras e transferências de capital. Lembrando que transferência de capital, apesar de ser de capital, ela constitui um fato contábil modificativo diminutivo, tá? No caso da despesa de capital. Classificação da despesa quanto ao impacto na situação líquida, tá? A despesa orçamentária efetiva é aquela que, no momento da sua realização, reduz a situação líquida patrimonial da entidade, constitui fato contábil modificativo diminutivo, beleza? Então, aqui nós temos a V e D, tá? Aqui a contabilidade é patrimonial, tá? É pela norma N, B, C, Q, S, P, tá? Do CFC. Conselho Federal de Contabilidade. Classificação da despesa. Quanto ao impacto na situação líquida continuando, nós temos a despesa orçamentária não efetiva, que é aquela que, no momento da sua realização, não reduz a situação líquida patrimonial da entidade e constitui fato contábil permutativo. Eu trouxe um exercíciozinho aqui para fixarmos e eu vou começar a ler. Para o governo federal, a venda de títulos públicos
a compra de um veículo, tá? A venda de títulos públicos, a compra de um veículo à vista e a execução de despesa com serviços terceiros são classificados respectivamente como, tá? É, venda de título público é uma receita efetiva, tá? A compra de um veículo à vista é uma despesa por mutação patrimonial. E a despesa com execução de serviços terceiros é uma despesa efetiva. Beleza? Então aqui vai vir a letra A. Perfeito. Mais uma. São réis a pagar não processados, tá? São réis a pagar não processados as despesas empenhadas, mas não liquidadas no exercício financeiro. Eu nem vou ler as demais, tá? A gente já viu que não processada é empenhada ou não liquidada, não ocorreu o fato gerador, não ocorreu o fato gerador ainda, tá? A liquidação ainda não se processou. É o crédito empenhado a liquidar, beleza? Então aqui letra A, certinho. Aí aqui, é classificada como uma despesa de capital o gasto como despesa com capital, juros da dívida pública interna, corrente, réis a pagar do exercício anterior, corrente, subvenções destinadas à manutenção de outras entidades de direito público e privado, corrente, aquisição de material de consumo, corrente, execução de obras, capital. Beleza? Os créditos adicionais que se destinam a financiar despesas para as quais não haja uma dotação orçamentária específica são denominados créditos especiais. Beleza? Que há uma dotação orçamentária suplementar e para extraordinários são para despesas imprevisíveis, tá? A gente vai ver essa parte de créditos adicionais também. Constitui uma despesa corrente orçamentária. Orçamentária, aquisição, devolução de calções extracamentária, aquisição de imóveis é orçamentário, mas é de capital, é capital, pagamento de juros sobre a dívida pública interna, beleza? Isso daqui é corrente e é orçamentário. Mas vamos ver as outras. A amortização da dívida é capital e a concessão de empréstimos ao utente público é capital, beleza? Então, o pagamento de juros sobre a dívida pública interna é uma despesa corrente orçamentária. Tá. A última aula, o último slide que passou foi esse daqui, sobre a contabilidade aplicada ao setor público, um contexto das normas internacionais influenciando na norma contábil brasileira. Tá? Foi feito esse comentário para a gente poder relembrar na última aula. E a contabilidade aplicada ao setor público, CASP, ela foi estruturada no Brasil com foco no registro dos atos e fatos relativos ao controle da execução orçamentária e financeira. No entanto, a evolução da ciência contábil, marcada pela adição das International Public Sector Account Standards, as IPSAS, pelo International Public Sector Account Standards Board, IPSASB, e das normas brasileiras de contabilidade técnicas aplicadas ao setor público, NBC-TSP, pelo Conselho Federal de Contabilidade, impulsionaram relevantes mudanças na contabilidade aplicada ao setor público. A questão da contabilidade orçamentária, formas de reconhecimento e mensuração, de ativos e passivos, a questão da contabilidade orçamentária e contabilidade patrimonial. Nesse processo, identificou-se a necessidade da instituição de um novo modelo de gestão pública, com a adoção de conceitos e procedimentos reconhecidos e utilizados internacionalmente, com foco na contabilidade patrimonial. Outro fator que impactou a contabilidade aplicada ao setor público foi a exigência de consolidação nacional das contas públicas, trazida pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Tá? É no quinto nível, que ocorre a consolidação, tá, das contas contábeis. Beleza? Só guardar isso daí, depois vai ser usado. No quinto nível, que ocorre a consolidação nacional das contas públicas, foi trazido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei 101 de 2000. Esta competência é exercida pela Secretaria do Tesouro Nacional, materializada por meio da publicação do balanço do setor público nacional. Tá? Dessa forma,
a necessidade de evidenciar com qualidade os fenômenos patrimoniais e a busca por um tratamento contábil padronizado dos atos e fatos administrativos no âmbito do setor público tornou imprescindível a elaboração de um plano de contas com abrangência nacional. Então, a ideia aqui é consolidar as contas públicas de União, estados e municípios, beleza? Cuja metodologia estrutura regras, conceitos e funcionalidades permitisse a obtenção de dados que atendessem aos diversos usuários de informação contábil. Visando atender a essas necessidades, a STN editou o Plano de Contas aplicado ao setor público, PCASP. Nesta parte do manual serão apresentadas a estrutura do Plano de Contas aplicado ao setor público, baseado na natureza da informação contábil. O mecanismo de consolidação das contas nacionais em cada ente da federação, o uso dos atributos da conta contábil que permite o cumprimento de determinações legais e as principais regras de integridade do Plano de Contas aplicado ao setor público, dentre outras informações. Paramos aqui na última aula. E nesse slide daqui, ele sintetiza a padronização por meio de um plano de contas únicos com abrangência nacional. Tá? A gente tem a convergência aos padrões internacionais, a edição das IPSES e das NBCTs, que muitas vezes as NBCTs são meras traduções adaptadas das IPSES, tá? E elas vão ter foco na contabilidade patrimonial. A lei a Lei 4.320, Lei 4.320 de 64, vai ser a contabilidade orçamentária, beleza? Contabilidade orçamentária, orçamentária. São instrumentos de transparência, adoção de sistema integrado de administração financeira e controle que atende o padrão mínimo de qualidade estabelecido pelo Poder Executivo da União. Tá? Vai estar disposto lá na LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal, para atender a critérios de transparência. Beleza? O Poder Executivo da União promoverá a consolidação nacional e por esfera de governo das contas dos entes da Federação. Consolidação das contas públicas para gerar o balanço do setor público nacional. Então, eu falei que a contabilidade do setor público ela se aproxima mais da economia, vão ter diversos índices econômicos provenientes que podem ser apurados por meio da contabilidade aplicada ao setor público. Beleza? Beleza. Vamos para o próximo. Tá? Eu falei que princípios está no conteúdo de contabilidade aplicada ao setor público. E como é uma aula inaugural, eu quis passar isso com vocês porque é melhor pecar pelo excesso do que ser omisso no que tange ao conhecimento. Então vamos lá, detalhamento dos princípios. Este é o princípio da unidade, em que a premissa é que o orçamento deve ser único, ou seja, deve existir apenas um orçamento para dado exercício financeiro. Quanto às receitas, correlacionam-se com o princípio da unidade de caixa. Beleza? O fundamento legal está aqui. Tá lá, já até tinha falado já desse fundamento legal. Deixa eu apagar isso aqui, tá? É, a finalidade é evitar a existência de orçamentos paralelos e extraordinários, bem como a proliferação de caixas ou fundos especiais com a finalidade de financiamento específicos de determinadas despesas públicas. Tá? Então, o princípio da unidade, aí vão ter, esse princípio da unidade vai ter diversas abordagens. E no período de 64 a 88, ele fala que ele não estava sendo cumprido na prática. Por quê? Porque havia o convívio com três orçamentos distintos. A gente tinha o orçamento fiscal, o orçamento monetário e o orçamento das estatais. Não ocorria nenhuma consolidação entre os mesmos. Então ocorria a existência de orçamentos paralelos, tá? É, então, é, isso ensejou também o princípio da exclusividade, tá? Em que a gente só vai é, poder versar na lei orçamentária no que tange a matéria de orçamento público, para evitar as caudas orçamentárias, que eram textos incluídos na lei que divergiam totalmente do caráter da lei orçamentária. Beleza? Então,
Aqui a gente pode trazer uma exceção também ao princípio da exclusividade, que a gente vai ver depois, que são a abertura dos créditos suplementares e a abertura de operações de crédito. Mas isso a gente vai ver mais para frente. Tá? Período pós-88, surgimento do princípio da totalidade. Trata-se de uma reconceituação do princípio da unidade, possibilita a coexistência de múltiplos orçamentos, que, entretanto, devem sofrer uma consolidação. Então, até 88, o princípio da unidade, apesar da premissa que o orçamento ele deveria ser único para um exercício financeiro, evitando orçamentos paralelos extraordinários, ele se referia, quanto às receitas, ao princípio da unidade de caixa. Tá? Já o princípio da totalidade, ele vai versar que o orçamento ele deveria estar consolidado em um único documento. Você pode ter o orçamento fiscal, você pode ter o orçamento de investimentos estatais, você pode ter o orçamento da Seguridade Social. Entretanto, eles teriam que estar em uma única peça orçamentária. Beleza? Então, as exceções ao princípio da entidade são as entidades de administração indireta dotadas de autonomia financeira, são as estatais independentes. Um exemplo é a Caixa Econômica Federal, que é uma empresa pública, e a Petrobras, Sociedade de Economia Mista. Apenas seus investimentos devem constar da lei orçamentária anual. O plano de dispêndios, PDG, ato infralegal, constitui o orçamento das empresas estatais, abrangendo também as despesas correntes de custeio. Observações: o princípio da unidade não significa que deve existir apenas um orçamento aplicável para todos os entes federados. Todos os estados e municípios possuem seus respectivos orçamentos. Nós vimos que a competência privativa do chefe do Poder Executivo é enviar o orçamento ao Poder Legislativo. Então, o chefe do Poder Executivo Federal vai enviar, o Estado e municípios. Modernamente, admite-se a coexistência de diversos orçamentos que deverão ser consolidados a fim que o governo possua uma visão global das finanças públicas. Tá? Segundo o professor Giacomoni, esse modelo, em linhas gerais, segue a concepção da totalidade orçamentária, isto é, múltiplos orçamentos são elaborados de forma independente, sofrendo, entretanto, a consolidação, que possibilita o conhecimento do desempenho global das finanças públicas. Sendo assim, temos que o princípio da totalidade é um desdobramento do princípio da unidade. Princípio da universalidade. A premissa é que o orçamento deve conter todas as receitas e todas as despesas do Estado. Fundamentação legal, tá? 4.320, o artigo 165, e a finalidade é o controle parlamentar sobre as finanças públicas. No período de 69 a 1988, o tratamento flexível do princípio gerava distorções no âmbito das finanças públicas. Ocorria a ausência de controle sobre o montante dos encargos, compromissos e déficit público. Tá? Período pós-88. Ocorre um avanço importante. O cunho abrangente ao conteúdo do orçamento fiscal, exigências de inclusão na LOA do orçamento de investimento das empresas estatais e exigências de inclusão na LOA do orçamento de investimento das entidades previdenciárias. As exceções ao princípio da universalidade. Então, o princípio da universalidade, todas as receitas e todas as despesas devem constar do orçamento. Tá? As exceções: cobranças de tributos, se houver sido cobrado após o orçamento, mas antes do início do respectivo exercício financeiro, pela súmula 66 do STF, receitas e despesas operacionais das empresas públicas, sociedade de economia mista, consideradas estatais e independentes, ingressos extra-orçamentários do artigo 3º da Lei nº 4.320, que são as antecipações de receitas orçamentárias, emissão de papel moeda e entradas compensatórias no ativo passivo financeiro. Tá? Princípio do orçamento bruto. A premissa é que todas as parcelas da receita e da despesa devem aparecer no orçamento em seus valores brutos, sem qualquer tipo de dedução. A fundamentação legal, artigo 6º da Lei 4.320 de 64, surgiu junto ao da universalidade visando ao mesmo objetivo. A finalidade veda que as receitas e despesas sejam incluídas no orçamento de seus montantes líquidos. A aplicabilidade de 64 e 81 ainda não era cumprido totalmente, e o princípio passou a ser observado. Então, na lei orçamentária anual não pode haver deduções. Ele tem que ser colocado lá pelo seu total. Tem que ser lá o saldo bruto, sem deduções. Princípio da anualidade ou periodicidade, a premissa. O orçamento público deve ser elaborado e autorizado para um período determinado, geralmente um ano. Isso aí nós já tínhamos visto
né? Entretanto, eu não falei que poderia também ser chamado de periodicidade. A fundamentação legal, tá? E aqui está a história dele. A origem dele é mais remota, está na regra da anualidade do imposto, que vigorou na Inglaterra antes mesmo do surgimento do orçamento. No Brasil, a anualidade do orçamento sempre foi consagrada, inclusive nos dispositivos constitucionais. Desde a Lei 4.320 de 64, passou-se a exigir que os orçamentos anuais fossem complementados com projeções plurianuais no âmbito dos investimentos. Finalidade é evitar a perpetuidade ou a permanência da autorização para a gestão orçamentária e financeira. Aplicabilidade. Segundo o GEM japonês e no Brasil, a anualidade sempre foi consagrada, inclusive nos dispositivos constitucionais. Tá? As exceções, que eu também não falei, ao princípio da anualidade ou da periodicidade, são os créditos especiais extraordinários, que, quando reaberto nos 4 últimos meses do exercício financeiro, pode ser aberto pelo limite de seus saldos no exercício seguinte, e vão ser fontes de abertura para créditos adicionais, juntamente com o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, a anulação de empenhos, dentre outros. Tem um mnemônico para isso que é o Roseira, que nós vamos ver mais à frente, da professora, como é o nome dela? Esqueci, ela tem um nome difícil. Princípio da não afetação das receitas, tá? Esse tem várias exceções. A premissa é que todas as receitas orçamentárias devem ser recolhidas ao Caixa Único de Tesouro, sem qualquer vinculação em termos de destinação. Nenhuma parcela da receita geral poderá ser reservada ou comprometida para atender a certos determinados gastos. A fundamentação legal, artigo 67 da Constituição Federal de 88. Finalidade: reservar o orçamento, espaço discricionário para a determinação dos gastos com investimentos às políticas públicas. Segundo esse princípio, a receita orçamentária do imposto não pode ser vinculada a órgãos ou fundos, nos termos do artigo 67 da Constituição Federal. Além disso, a Lei de Responsabilidade Fiscal preceitua que os recursos legalmente vinculados a finalidade específica são utilizados exclusivamente para atender os objetos de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorreu o ingresso. Tá? A aplicabilidade a observação do princípio sempre foi problemática. No âmbito da União, a dificuldade no cumprimento do princípio está representada especialmente nas contribuições sociais e econômicas de intervenção do domínio econômico, a CID. Por sua própria natureza, as contribuições são vinculadas. A Constituição Federal estabelece como exceções ao princípio da não-vinculação as seguintes receitas vinculadas: o Fundo de Participação dos Municípios, o Fundo de Participação dos Estados destinados à saúde, o Fundeb, tá? Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, a Administração Tributária, a prestação de garantia às operações de crédito por antecipação da receita orçamentária, a ARO, prestação de contra-garantia à União, pagamento de débitos para com a União. Além disso, o texto constitucional prevê que a receita de tributos pode ser vinculada quando os recursos sejam destinados ao programa de apoio à inclusão e promoção social. Somente Estados e Distrito Federal, Fundo Estadual, de fomento. Tá? Aqui é receita de impostos. Tá? Tem que gravar bem isso, que a receita orçamentária de impostos não pode ser vinculada. Tá? Impostos não podem ser vinculados. Beleza? Outra exceção é a prestação de garantia por meio de antecipação de receita orçamentária, a prestação de contra-garantia à União e o pagamento de débitos para com a União. O princípio da discriminação ou especialização é que a Lua não consignará dotações globais, genéricas, destinadas a atender diferentemente a despesas pessoal, material e serviços, terceiros, transferências ou quaisquer outros. A gente tem aqui a fundamentação legal. A finalidade é apoiar o trabalho fiscalizador dos parlamentos sobre as finanças executivas, envio autorizações genéricas, evitando o arbítrio na programação da despesa. A Lei 4.520, no artigo 20, fala que são as exceções os investimentos em regime de execução especial, e o Decreto-Lei 267 e LRF falam da reserva de contingência. A reserva de contingência é uma dotação que fica lá, que ela não agrega nada, ela é apenas para contingência, para um evento imprevisível. Aí vamos utilizar a reserva de contingência. Investimentos em regime de execução social são os PETs, Programas Especiais de Trabalho. Tá? Pode ser algo vinculado à proteção da testemunha,
é questão que vai envolver a integridade física de uma pessoa que fez uma denúncia no Disque Denúncia, às vezes o Estado, às vezes não, quase sempre o Estado precisa de recursos para esses programas especiais de trabalho que vão envolver geralmente parte de segurança pública, que vai envolver algum risco para a sociedade, assim, pode ser os integrantes ou para o interesse público, né? Que não pode ser divulgado assim abertamente, tem que ter um certo critério. Princípio da exclusividade, chegamos nele, agora nós vamos destrinchar ele totalmente. O princípio da exclusividade, a premissa é que a LOA não pode conter dispositivo estranho à fixação das despesas e à previsão das receitas. A fundamentação legal, artigo 65 e 7 da 4.320, a finalidade é impedir que a LOA, em função da natural celeridade de sua tramitação no Legislativo, fosse utilizada como meio de aprovação de matérias outras que nada tinham a ver com as questões financeiras, as chamadas caudas orçamentárias, comuns na época da Primeira República, né? Então, a contabilidade pública, o orçamento público, ela vai variando conforme o Estado e a Constituição vigente no momento. Então, é essa questão da interdisciplinariedade que é muito importante para você entender de maneira abrangente a época, o tempo e o espaço, o local. O tempo, o local, o espaço. Né? Então, a gente começa ali com um orçamento tradicional, com um orçamento incremental, só se preocupava com a despesa dos órgãos, depois a gente já passa para um orçamento de desempenho, depois a gente vai para um orçamento base zero, e até chegar na estrutura atual, que é o orçamento programa. Tá? No que tange à administração pública, na época da República, a gente tem as teorias da administração pública, que vão ter o patrimonialismo, o modelo burocrático e o modelo gerencial. Tudo isso vai impactando o sistema normativo e como a contabilidade pública ela vai se comportando. Tá? Então, as exceções ao princípio da exclusividade vão ser autorização para abertura de créditos suplementares, autorização para realização de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita orçamentária. Vamos passar para o próximo. O princípio do equilíbrio já foi visto, mas nós vamos fazer essa leitura para que todos possam acompanhar. A premissa é que a LOA deverá manter o equilíbrio do ponto de vista contábil entre os valores de receita e despesa. Tá? A fundamentação legal, artigo 4º, inciso 1, a linha A e artigo 9º da LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal. No Brasil, não existe nenhuma norma legal que determine o equilíbrio no planejamento orçamentário, ou seja, na previsão da receita e na fixação da despesa. Destaque saindo que a Constituição Federal de 67 trazia a previsão expressa. Já a atual Constituição Federal, Carta Magna, trata a questão de forma indireta, atacando o chamado déficit das operações correntes. É a regra de ouro prevista no artigo 67, inciso 3. Tá? A finalidade é limitar o crescimento dos gastos públicos e da dívida pública, instrumento de controle, além de evitar o comprometimento das metas fiscais. Destaca-se que o equilíbrio é apenas didático. O legislativo pode alterar a proposta inicial e aprovar a LOA em desequilíbrio. E é quase sempre isso que acontece. Beleza? Outro ponto discutido pela doutrina é que a LRF surge um novo conceito relacionado ao princípio de equilíbrio, do equilíbrio fiscal. Nesse sentido, exige-se mais equilíbrio, exige um superávit fiscal, ou seja, que a receita primária deve superar as despesas primárias, de forma que o saldo possa ser utilizado para o pagamento do serviço da dívida pública. Tá? A receita primária são somente as receitas não financeiras, e as despesas primárias são somente as despesas não financeiras, ou seja, as despesas não incluem os juros da dívida. A gente só vai pegar a despesa ou receita não financeira e achar esse resultado para poder achar o superávit fiscal, tá? Superávit primário.